Olá pessoal, tudo bem? Sou Anderson Sures, criei esse canal para compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri nos últimos anos aí. Hoje eu vim falar para vocês sobre lucro, prolabore e despesas pessoais. É importante que o empresário, o empreendedor, quando vai abrir a sua empresa, esteja muito bem claro como separar cada uma dessas coisas. Eu já tive muito problema no início, não tem um manual de instruções e a gente acaba se atrapalhando um pouco nessa questão financeiramente. E é importante que você fique atento e eu quero lhe alertar para isso. Tem uma diferença muito grande. Quando a gente está trabalhando numa empresa, por exemplo, a gente tem o nosso salário fixo todo mês, a gente recebe esse salário fixo e aí tem as nossas contas, aplicações e custeios que a gente acaba tendo durante o mês. Quando a gente abre uma empresa, não necessariamente a gente vai conseguir ter um salário todo mês. E principalmente no início das operações, a gente não vai conseguir ter o mesmo salário que a gente tinha antes. Ou vai ser muito difícil a gente conseguir fazer isso. Eu passei por isso. Quando eu comecei a ter meu primeiro negócio, eu peguei junto com a minha família, conversei com a minha esposa, a gente reduziu os nossos custos pessoais ao máximo possível, ficamos devendo nada, não tínhamos contas nenhuma, dívida nenhuma, e aí sim eu fui empreender. Isso foi muito importante. Quando a gente começa a ter um monte de dívida nas nossas contas pessoais e tem que ter um negócio e conduzir o negócio e gerar resultado com ele também, começa a complicar bastante. E aí a gente começa a ter problemas e dificuldades financeiras. E dificuldades financeiras na empresa afetam as dificuldades financeiras pessoais, que afetam o nosso psicológico e que nos limitam a gente poder traçar soluções e trazer os melhores resultados para a empresa. Então como é que funciona isso? Qual que é o melhor que você tem a fazer? Quer abrir um negócio? Reduz, alinha com a sua família, reduz os seus custos pessoais, deixa de fazer algumas coisas que você tem feito, que são excesso, um pouco ir em restaurante, viajar, para de fazer isso, entenda que isso é por um período, eu passei por isso, por um período deixei de fazer muita coisa para depois retomar, e isso é glorioso quando a gente consegue fazer isso administravelmente, né? Então, em geral, a empresa que a gente consegue definir um prolabore. O que é um prolabore? É um pedaço onde você vai se pagar por um salário, como se você fosse um colaborador da empresa. Então você vai receber isso por mês. Só que se você recebe 5, 10, 15 mil reais numa empresa hoje, você não vai conseguir abrir um negócio e começar a ganhar 5, 10, 15 mil num primeiro momento. Então você vai ter que reduzir esse prolabore e esse prolabore você vai ter que considerar ele no seu capital de giro. Então é o dinheiro que você vai precisar ter todos os meses para bancar o seu negócio. Então tem que ser um prolabore pequeno. Não vou estipular aqui um número porque vai depender dos seus gastos familiares e uma análise que você vai precisar fazer. Mas lhe adianto, quanto mais você puder reduzir, quanto mais alinhado isso estiver com a sua família, melhor. Você vai ter mais tranquilidade para tocar o seu negócio. Quando o negócio começa a fluir, aí sim você começa a ter uma liberdade um pouco maior. Então, muito cuidado entre prolabore e despesas pessoais. Se você tem um prolabore lá de 2 mil reais, as suas despesas pessoais forem de 3 mil, você vai ter problema. Você vai estar 1 mil reais todos os meses no negativo. E esse negativo, mesmo que você tenha um dinheiro para bancar por um período, depois ele vai começar a se tornar uma bola de neve e pode se tornar um problema crítico para você. Então, despesas pessoais, reduza o máximo possível e treine um prolabore para que você possa se manter durante um período até a empresa ter um resultado significativo e poder lhe dar resultados mais expressivos, né? Como é que funciona o lucro, né? Eu já vi em alguns casos, né, as pessoas fazem uma venda grande, fazem alguma negociação grande e pegam o dinheiro e vão lá e trocam de carro, compram uma outra casa, vão viajar e não se preocupam com todo o resto. Então você tem que cuidar muito com o seu lucro. Não é porque você teve lucro no primeiro mês que você vai embolsar isso e vai sair gastando. Não, você precisa reinvestir no seu negócio. Você precisa aplicar em marketing, em tecnologia, em vários setores onde você possa melhorar os seus resultados, para que você tenha mais lucro. N casos, muitos exemplos de empresas que reinvestem o próprio lucro por várias vezes e depois você consegue ter uma lucratividade muito maior. Eu vejo muitos empresários esquecendo que você tem que pagar 13º, férias para colaborador.
Isso são custos que você vai ter sempre. Contratou uma pessoa, você tem 13º, férias, eventualmente vai ter uma rescisão dessa pessoa daqui a algum tempo. Então isso você tem que contabilizar, você vai ter que fazer uma aplicação mensal que vai provisionar o seu 13º, que vai provisionar as férias todos os meses. Porque senão não adianta chegar em novembro e dezembro e achar, pô, agora tem 13º para pagar, agora tem que dar férias para as pessoas. Existem custos da empresa e você vai ter que estar preparado para isso. Então não adianta ter um lucro no primeiro mês, bota no bolso e sai gastando. Você vai ter que provisionar, vai ter que ter calma com relação ao seu resultado para que você tenha uma empresa sólida, né, e consistente. Então, pega o seu lucro, provisione ele, você vai provisionar os seus custos, né, anuais que você tem, provisionar inclusive uma rescisão, se daqui a um tempo você tiver que rescindir uma pessoa e não tiver dinheiro, o que você faz? É pior ficar com uma pessoa que não queira ficar e que você não queira ficar na empresa, que gera mais custo do que demitir ela. Só que para fazer a rescisão de uma pessoa, você precisa ter capital para isso. Então isso é muito importante, você ter um resultado e um caixa dentro da empresa. Para capital de giro, depende do negócio, mas em geral você vai precisar ter aí 4, 5, 6 meses dos seus custos fixos gerenciado dentro da empresa, dentro de uma aplicação na empresa, para poder se manter. Se você parar de vender nos próximos meses, como é que você vai fazer? Vai fechar a empresa? Você não pode fazer isso, você precisa ter um capital para garantir. Então, como é que se consegue fazer isso? Né? No primeiro momento, como é que eu consigo, Anderson, fazer despesas pessoais, prolabore, pegar lucro, provisionar? Não é tão simples de fazer isso no primeiro momento, mas você consegue fazer um caixa dessa sua lucratividade, desse seu resultado mensal. Esse mês eu vou aplicar, depende do negócio, R$500, R$1.000, R$10.000, dependendo do que tem de resultado do seu negócio, e começa a fazer um fundo desse, começa a fazer um fundo de investimento, começa a investir em alguma aplicação que lhe gere uma segurança com relação ao seu negócio. Quanto mais rica for a sua empresa, melhor você vai estar na sua vida pessoal. Agora eu vejo muito empresário que a empresa está horrível e está super rico na vida pessoal. Isso é consequência, com certeza vai gerar fracasso, vai gerar quebra da empresa no futuro muito próximo. Então, muito cuidado com o lucro, muito cuidado com a retirada desse lucro, né? Você tem que deixar a sua empresa muito sólida, muito consistente, ela tem que poder se manter por um bom período, se não tiver mais entradas de recursos, né? Para que você não precise fechar um negócio se não tiver as finanças necessárias, né? Então, atente a isso. Despesas pessoais, reduza o máximo possível, tenha um prolabore para poder se manter por um determinado período, e a lucratividade você vá com calma. Não vá retirando tudo quando tenha lucro e colocando no bolso e saindo gastando. Não faça um plano de negócio imaginando que em um ano você vai estar rico, porque é bem difícil. Acontece, mas é muito difícil isso acontecer. Em geral, você leva mais anos para conseguir uma estrutura um pouco melhor. Perfeito? Queria deixar essa experiência aí que eu já vivenciei com vocês. Já passei por várias situações, hoje já aprendi muito com isso e tenho convicção aí de estar no caminho certo aí para poder evoluir ainda mais. Eu desejo para vocês um grande abraço, curtam aqui o vídeo, compartilhem ele, se inscrevam no canal e a gente se vê logo mais.